Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Nesta manhã nós estamos para meditar a Palavra de Deus. Como prometido, nós temos esse grupo, a Igreja Primitiva, e o maior objetivo é que nós nos firmemos na nossa fé e na nossa confiança em Deus. Queridos irmãos, nós temos muitos problemas a nível dos ministérios em todo o planeta. Há vários ministérios e nós vemos pela televisão, pela média, que há muito pastor falso, assim como Jesus predisse lá em Mateus 24. Nos últimos tempos haverão muitos falsos profetas. E é o que nós estamos a ver. A razão pela qual eu criei este grupo, a Igreja Primitiva, não é o âmbito de querer ter uma igreja, ter um grupo especial. Não. Isso é para que todos nós, em todo o planeta Terra, onde vai chegar essa mensagem, possamos partilhar a verdadeira palavra de Deus segundo o que está escrito. Não há interesse nenhum para mim em fazer outra coisa que a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. A Bíblia diz, Jesus fala nas suas palavras, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso, irmãos, é vida eterna. Vida eterna não tem nada a ver com ir à igreja, fazer sacrifícios, muita vigília, mas sim perseverar na oração, na fé e na confiança total em Deus. Isso é que nos dá passaporte para o céu. Hoje nós vamos praticamente ver um pouco o princípio da nossa humanidade. A criação, nós vamos falar da criação, a queda do homem, o grande dilúvio e a razão pela qual Deus mandou e destruiu pela primeira vez todo o nosso planeta. E vamos ver os 4 impérios. Irmãos, é muito importante que a igreja saiba. Se cada um de nós que preferimos Jesus como Senhor e Salvador e desejamos, na verdade, herdar a vida eterna, não há outro meio que senão abdicarmos da palavra de Deus. Não é o ouvir o pastor, falar o que o pastor ou fazer o que o pastor diz, não traz solução. Mas fazer o que a Bíblia diz, o que está escrito. Lembre-se, Jesus estava lá no deserto e falava com Satanás. Satanás dizia, está escrito, e Jesus respondia, também está escrito. Satanás conhecia muito bem quem é Jesus. E porque Jesus, ele é a palavra, Satanás não teve sorte, nem hipótese nenhuma de se salvar. O que aconteceu é que ele teve que se retirar de diante do Filho de Deus. Então, daquilo que está escrito é o que nós vamos professar aqui, neste grupo, a Igreja Primitiva. Por que o nome da Igreja Primitiva? Irmãos, porque no passado, quando Jesus começou com os 12 discípulos, a sua igreja, ele deixou claramente 12 discípulos depois na continuação do seu ministério. Jesus ministrou por 3 anos. Apenas. Quando Judas morreu, Judas foi substituído por Estevão, que foi o primeiro discípulo de Jesus que morreu apedrejado. Então, esses 12 foi-lhes incumbido uma coisa a fazer. Não se apartam. Escutam bem, meus irmãos. Não se apartam, não se separem. Jesus queria manter o seu rebanho unido.
E ainda hoje, 2023 anos atrás, é o mesmo desejo que tem nosso grandioso Deus, Jesus, nosso irmão mais velho. Ele nos chama a que nós estejamos unidos. Mas como estar unidos nesse planeta tão grande? Deus preferiu, aceitou de coração nos dar as ferramentas próprias. Quando vocês lerem a Bíblia, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Quando eu era menino, olhava para as Escrituras e não tinha uma ideia nem pouquinho do que isso representava. Irmãos, eu nasci em 1965 e daí até 95, mais ou menos, o tempo em que eu cheguei aqui em Londres, a tecnologia avançou de 1000 passos. Hoje nós podemos falar e comunicar simultaneamente com qualquer país do mundo. Essa é uma graça divina. Por isso nós estamos nessas plataformas: Facebook, Instagram, Telegram, TalkTalk, Messenger. Irmãos, vamos aproveitar essa ferramenta que Deus nos dá para pregar o Evangelho. Agora, o que nós vamos aprender hoje é essencial, o básico para qualquer cristão. Todos nós precisamos de saber a história do princípio, como tudo começou. Então vamos começar a nossa primeira lição. Gênesis 1. Quem tiver o privilégio de abrir as Bíblias, abra as suas Bíblias. Gênesis 1. O que é que nos diz aqui em Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia nada. Quando Deus pensou realizar algo, Ele concretizou ideias e então começou a trabalhar. A minha pergunta é: será que Deus fez cada planeta com a sua mão? Cada árvore, cada animal? Não, irmãos. Deus apenas falou. O poder de Deus está na nossa língua. Do mesmo jeito que Deus deu o seu poder através da sua boca, transferindo o ar, o Espírito de Deus em Adão, na criação, aquele fogo de vida que Deus passou de Deus para a raça humana é o que nos dá a possibilidade de nós podermos comunicar hoje. O poder da palavra é o poder de Deus que está em nós. Irmãos, nós somos carnais, nós podemos ver nós corporalmente, fisicamente, temos cabelo, barba, corpo, mas o que está dentro de nós faz parte do infinito de Deus. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da tua língua. Aquilo que tu falares com a tua língua é o que tu vais ter. Agora, muito cuidado naquilo que nós vamos falar. Muito pastor fala sem saber o que está a falar, não leem as Escrituras, não pratica o que Deus manda, e então o rebanho de Deus está destruído. Todo o planeta, irmãos, está a sofrer por falta de mensageiros. Nesta plataforma de igreja primitiva, eu gostaria que os jovens atirassem toda a vossa atenção. O apóstolo Paulo diz que o leite materno é para quem não conhece ainda a palavra de Deus. Uma vez que vocês conheçam a base
da igreja, as bases bíblicas, vocês se tornarão também professores, poderão ensinar. Por isso, Jesus teve tempo de preparar 3 anos a formação dos 12 discípulos. E quando Jesus mandou o Espírito Santo, depois dele morrer na cruz do Calvário e ir para o céu, desceu do Espírito Santo o poder do Altíssimo para cobrir e ungir cada discípulo. Então eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas e a pregar o Evangelho a toda a criatura. O mesmo nos acontece hoje. Irmãos, desde a morte de Jesus, segundo o nosso calendário gregoriano, nós vivemos 2023 anos a partir da crucificação de Jesus. Daí até aqui, o mundo mudou muito. E nós estamos nos últimos tempos. Jesus diz, breve, muito breve, virei buscar a minha igreja. Então, a igreja de Deus é a igreja que tem que se preparar. Porque Jesus certamente virá. Ele vem buscar aqueles que o amam, praticam e guardam a palavra de Deus. Então, quando Deus criou o homem, não havia nada. Deus falou pela sua palavra e tudo se fez. Unicamente o que Deus não falou, irmãos, foi a criação do homem, da raça humana. Deus pegou com as suas mãos no barro e fashionou o homem. Ele fez um desenho, segundo aquilo que ele desejava ver, construir, ele fez. Processou-nos como o oleiro pratica a sua profissão. O oleiro faz copos, faz tigelas, tudo com a sua mão. Assim nos fashionou Deus no princípio e pôs Deus, o Espírito de Deus, dentro de nossos primeiros pais, Adão e Eva, e eles tornaram-se também almas viventes. Ora, essa raça humana começou a se multiplicar. Mas logo de imediato apareceu Satanás e conquistou nossos pais. Adão e Eva caíram em pecado. No princípio, eles tinham só 2 filhos. Os 2 filhos foram à batalha e o mais velho morreu. O mais novo morreu porque o mais velho matou o irmão dele. Essa foi a primeira morte no nosso planeta. Daí, Deus teve que retirar nossos primeiros pais do jardim do Éden. E aí começou uma vida muito difícil para os nossos primeiros pais. Caim, o que matou Abel, o irmão mais novo, teve que fugir dos seus pais, fora da sua parentela. Mas Deus o marcou. Aqui tem uma coisa muito importante, irmãos. Quando alguém nos faz mal, tira a vida de um dos nossos queridos, entes queridos, a justiça não é para nós repetirmos o mesmo erro, é a Deus. Adão certamente ficou furioso e queria também matar o seu filho porque ele estava enraivecido. Mas Deus disse, não o toques. Ninguém, depois de ti, da tua geração, deve tocar Caim. Deus selou Caim com um sinal específico para dizer que este agora, o assassino, o primeiro assassino da nossa humanidade, ele tem a ver com Deus. Ele, Caim, o assassino, tornou-se propriedade peculiar de Deus. Só Deus, irmãos, deve fazer justiça. O nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus também de justiça. E Deus não deixou que ninguém tocasse a Caim por vingança,
Porque toda geração veio a saber que Caim, logo na primeira geração, matou seu irmão. E qualquer um deles queria se vingar. Deus disse: ninguém vai tocar a Caim. O sinal que Deus marcou na testa de Caim era para dizer que a justiça é de Deus. Então, quando alguém nos fazer mal, nós não devemos atribuir vingança, a vingança, o reportar, a reclamação, devemos dá-la a Deus. Somente Deus é juiz para julgar. Assim foi. A raça humana começou-se a multiplicar e o mundo começou de cada vez mais a se corromper. Irmãos, não havia lei, não havia polícia, não havia nada do que nós temos hoje nas nossas sociedades. O que aconteceu é que nos primeiros tempos da vida da nossa humanidade, os homens eram gigantes. A Bíblia reporta de que Noé viveu 950 anos. Literal. Os homens eram gigantes na terra. Agora, quando o homem cometeu o pecado, Deus foi ver a toda a raça humana e toda a raça humana na terra estava corrompida. Deus se arrependeu. E aí Deus teve um plano. Vou procurar um justo na terra, o qual eu posso responsabilizar o trabalho que eu quero que se faça. E então encontrou Noé. Noé, irmãos, era um homem dedicado a Deus. Coração fervoroso. Ele tinha atenção nas coisas de Deus. E Deus procurou Noé para que ele pudesse construir uma arca e guardar a cada semente de tudo quanto Deus tinha feito no planeta Terra. Irmãos, desde o ser humano até o animal, até as aves do céu e as florestas da terra, Deus pediu a responsabilidade a Noé de guardar cada semente. E assim foi. Vendo Deus que a terra estava corrompida, Deus chamou Noé e fez um plano com Noé. Noé, vem cá. Eu vou te dar um trabalho a fazer. Eu estou triste com a raça, a tua descendência está muito brava. Criminalidades, roubos, mortes começaram-se a passar no planeta Terra, o qual abominou, entristeceu o coração de Deus. E Deus escolheu Noé. Noé fez uma grande arca. E aí Deus mandou levar todos para a par. Cada animal que estava na terra entrou na arca para a par. Certamente Noé guardou as sementes das lindas plantas, das coisas lindas que nós estamos a ver hoje. Tudo foi o trabalho de Noé. Deus guardou uma cópia daquilo que ele tinha feito no princípio. Então, Deus pôs a família de Noé dentro da arca e fechou a arca. Irmãos, essa arca levou 100 anos para ser feita. E durante 100 anos Noé pregou o evangelho do mesmo jeito, como estão vários verdadeiros pastores a pregarem a palavra de Deus 24 horas em todo o planeta. Se vocês abrirem a televisão, abrirem os vossos telemóveis, vocês vão ver que há vários ministérios. Nem todos os ministérios da terra são maus. Irmãos, eu conheci em toda a minha vida, 58 anos nesse planeta, 2 ministérios únicos. Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu nasci e cresci ali, aprendi os primeiros rudimentos da igreja, a palavra de Deus.
E aqui na Europa eu conheci a Igreja Maná. E eu digo que é um bom ministério. Eu estive lá 10 anos. Pratiquei aquilo que lá ensino. É 100% bíblico. A certo momento eu duvidei porque diziam a Igreja Maná é uma seita, é a igreja de espíritas. E eu disse, pastor, eu tinha um pastor adventista, eu disse, pastor, eu tenho um problema aqui. Eu estou a seguir um outro ministério e me parece que está tudo errado. Então agarrei nas cassetes todas do pastor, do apóstolo Jorge Tadeu, tudo quanto eu tinha, irmãos, quase 40 CDs, cassetes, entreguei tudo no pastor. E o pastor adventista foi a casa e foi estudar aquilo, a brincadeira toda. Eu disse, 1 mês passou, 2 meses passaram, eu disse, o pastor esqueceu e não vai voltar. Pois depois de 2 meses, o pastor adventista do 7º dia voltou com todas as minhas cassetes. E disse, irmão Manuel, tudo quanto eu ouvi aqui é de acordo com a palavra de Deus. Então não tema, esteja aí. Você não está na igreja adventista, está aqui, mas eles praticam a palavra de Deus. Na única diferença, não guardam o sábado. Mas não há mal. Ninguém é salvo por guardar o sábado. Esteja aí, pratica a palavra de Deus. E aí eu me tive 10 anos. Irmãos, eu aprendi a palavra de Deus na igreja adventista e na igreja Maná também. Então não há problema de nós andarmos nos ministérios, do princípio que sejam ministérios que pratiquem a palavra de Deus. Há certamente na igreja adventista, como na igreja Maná, outros ministérios, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas isso não é o que nos impede de chegarmos à salvação. Irmãos, eu não digo que vocês devam sair, a menos que os ministérios onde vocês estão não estão de acordo com a palavra de Deus. Permaneçam aí. Então Deus destruiu o nosso planeta pelo dilúvio. Vamos ver Gênesis 7, versículos 11 e 15. O que é que nos reporta a palavra de Deus? Gênesis 7, 11. Olha aqui diz a palavra de Deus. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entrou Noé, Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres dos seus filhos, com ele na arca. Portanto, irmãos, vejam bem, isso logo no princípio da criação. Eles já estavam se multiplicando de maneira excessiva. Certamente não é os 8 bilhões que nós somos no planeta Terra hoje, mas deveria haver muita gente. Apenas 8 almas foram salvas. 8 pessoas entraram na arca. Ninguém deu ouvidos à mensagem de Noé. Por quê? 2 razões. Primeiro é que não havia chuva. Segundo, Noé se encontrava num local deserto, completamente deserto. E o povo dizia, esse homem está maluco, está a fazer um barco, aqui não tem mar, não tem água nenhuma, mas onde é que o barco vai desabar? Onde é que ele vai arrancar? Mas Noé pregava, olha, eis que Deus vai mandar chuva
pessoal, arrependam-se, venham para dentro da arca. Ninguém, irmãos, senão que os filhos e as esposas entraram dentro da arca. 8 pessoas se salvaram. A minha pergunta é nesta manhã: quantos de vocês vão ouvir essa palavra e dar ouvidos à palavra de Deus? Irmão, a única razão que eu estou a pregar aqui hoje é porque o fim está próximo. Diz lá no livro de Daniel, o profeta Daniel escreve que no tempo destes reis, na nossa época, Deus virá e destruirá todo o nosso planeta. Então é tempo de nós arregaçarmos as mangas e praticarmos de verdade a palavra de Deus. Irmãos, tudo isso se passou no primeiro império da terra, no tempo da Babilônia. Então, quando nós vemos a palavra de Deus e nós damos atenção a ela, nós vamos aprender aquilo que está escrito e vamos fazer com que a nossa vida seja uma vida de acordo à palavra de Deus. Irmãos, ninguém é perfeito. E se vocês me conhecem, quem me conhece a mim sabe que eu estou cheio de defeitos. Ninguém nessa vida é santo. Todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão todos destituídos da glória de Deus. Agora, o que é que nos faz justos e seres capazes de chegarmos ao céu? A única razão, irmãos, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E com o seu sangue ele comprou toda a raça humana. Era a nossa vez de morrer naquela cruz. Cada um de nós pagar pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz em João 3,16: eis que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem desta manhã. Que nenhum de vocês, meus queridos amigos, se perca. Minha família, este é um alerta para o fim dos tempos. Na próxima lição nós vamos ver os 4 impérios da terra e o tempo em que nós estamos hoje. Irmãos, vamos prestar atenção à palavra de Deus. A Bíblia é simples de se conectar. Hoje nós temos várias maneiras de conhecer a palavra de Deus. Temos áudios, temos vídeos, tem tudo. Vocês podem recorrer a todos os instrumentos para aprendermos mais rápido a palavra de Deus. E daí sermos também evangelistas. Devemos todos. O chamado ide, pregai o evangelho, não é para mim, não é para os pastores, não é para os bispos, para os papas, é para toda a raça humana. Esse é o desejo de Deus. E quanto mais rápido praticarmos a palavra de Deus, Jesus vai abreviar a sua vinda. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, e então, só depois, então, virá o fim. Deus, irmãos, não quer que nenhum de nós se perca. Todos vocês, meus familiares, amigos, não têm razão hoje de dizer: eu não sabia, eu não vi, nunca estive lá. Não precisa estar. Daí na vossa casa, com o vosso telemóvel, com os vossos filhos, vocês podem manter santidade no trabalho. Ninguém é obrigado, irmãos, a ir à igreja. Isso é um requisito de Deus.
Mas nós não temos obrigação, temos dever, para que nós possamos educar os nossos filhos dentro da palavra de Deus. E nós aprendermos também cada vez mais dentro da igreja. Olha o que a Bíblia diz. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, irmãos, nós sábado temos um culto especial. Eu não vou estar de frente de vocês ao vivo, mas vou preparar uma cassete para que todos vocês possam ouvir sábado pela manhã. Será o nosso culto divulgado em todas as plataformas. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelos momentos de estudo da Tua Palavra. Pai, quero Te entregar a cada membro, cada elemento que está presente nesta audiência, ouvindo esta palavra. Que Tu possas abençoar, Senhor, cada um deles. Fortifica-nos na nossa fé, dá-nos um coração puro e espírito reto e dá-nos força e coragem para andarmos até que Jesus nos venha buscar. Pai, perdoa todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade e salva-nos para o Teu reino. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok? E assim eu me despeço de todos vocês e vamos estar sexta-feira à noite. Louvor e adoração. Sábado vocês têm uma grande mensagem para partilharem com vossos filhos, esposos, esposas, toda a família. Amém? Até mais.